Oi, pessoas. Meu nome é Janaína, tenho 35 anos, moro na Noruega, mas sou brasileira. Moro na Noruega há 6 anos. Então, eu tenho feito esses vídeos para desabafar, para falar sobre as coisas que eu acho interessantes. Mas meus amigos me falam muito sobre dicas de como fazer vídeos. Eu não tenho nenhuma qualificação para fazer vídeos, faço no meu celular, que não é um top de linha, faço no meu tablet. Às vezes o meu computador não consegui fazer no computador, talvez sairia melhor se eu fizesse no computador, mas eu não consegui. Eu não sei nada de tecnologia quase, mesmo mexendo com isso, não é uma coisa que me interessa muito, assim, me interessa muito, mas eu não tenho a capacidade de usar como meus filhos têm, como os mais jovens têm. E, na verdade, a maioria das pessoas que eu conheço tem mais capacidade do que eu para mexer com tecnologia. Então, mas o meu objetivo fazendo esses vídeos é... Primeiro, eu não fui qualificada para receber terapia pelo sistema norueguês. Aqui, na maioria das vezes, o sistema é bem justo. A maioria das pessoas tem bom trabalho, um bom salário, segurança, mas não é perfeito. Então, eu não sei se é bom ou se é ruim que me negaram terapia, mesmo tendo passado por alguns problemas. Eu tenho que resolver alguns problemas. Então, os vídeos é mais para me desabafar e falar sobre alguns assuntos. Mas acabou que a minha cabeça monta as experiências de uma forma diferente, então eu só estou falando sobre o que eu quero falar, sobre o que eu me inspiro a falar. Não tenho objetivo de ganhar dinheiro com isso, mas se eu ganhasse dinheiro era bom. Eu não nego dinheiro, uma coisa que não é que eu não gosto, eu gosto muito de dinheiro, mas não é o meu objetivo. E no momento eu não tenho dinheiro sobrando para estar investindo em material, em equipamento bom para fazer isso. E não tem um script, não tem nada planejado, eu só falo sobre o que eu estou sentindo naquele momento que eu acho que eu tenho que falar. E relacionado à minha experiência. Então, é isso. Mas o que eu queria falar hoje, que está na minha cabeça martelando sobre o que eu tenho que falar, é sobre a situação política no Brasil, sobre democracia e a minha experiência relacionada com isso. Quando eu era jovem, era pequena, criança, eu tinha, claro, a visão limitada de política. Minha família não era metida com política, não via muito isso. A única coisa que eu noto, não sei se é por causa do abuso na família, abuso físico, abuso psicológico, eu não sei se isso era o que me fazia sentir. Mas o abuso na minha vida sempre foi uma constante, né? Até eu mudar para a Noruega, teve várias coisas que me levaram a acreditar que eu estava sendo abusada psicológica, e tão psicologicamente como fisicamente. Então, eu não acredito que a minha sensação tem muita diferença. Quando era pequena, eu sentia que as coisas no Brasil eram bem mais difíceis. E sempre, quando tinha eleição, a gente ouvia no horário eleitoral a campanha do presidente. Eu me lembro que tinha o Lula, que sempre se candidatava e perdia. E tinha, engraçado, eu me lembro muito do Enéas também, que era meio engraçado. Muitas coisas eu concordo com ele, muitas coisas eu não concordo com ele hoje em dia, mas é a minha lembrança o que marca. Então,
Um belo dia, não vou entrar em detalhes sobre o que eu estudei hoje, sobre por que isso aconteceu. Um belo dia o Lula ganhou. E não sei, eu sou nordestina, eu sou de Natal, fui criada em Natal. E não sei para pessoas do resto do Brasil se o sentimento é o mesmo, mas no Nordeste, onde eu morava, eu pude notar claramente, mesmo não tendo nenhuma educação anterior, mesmo não tendo nenhum incentivo, eu, inclusive, da minha vida adulta, parte da minha vida adulta, eu fui testemunha de Jeová, nem participava em política. Então, eu notei que as coisas amplamente, de uma forma ampla, melhoraram para mim como pessoa pobre, como pessoa que depende dos serviços públicos. Então, quando o Lula se candidatou pela segunda vez, eu votei nele, mesmo não podendo votar. Porque eu não pude assumir na época que votei, não fazia campanha, não participava, nunca participei de nada relacionado à política no Brasil. Então, mesmo assim, eu votei no Lula, porque eu achei que as coisas estavam melhorando. Eu fui beneficiada, eu fiz cursos e fui beneficiada pelos programas dele, vários. Inclusive, eu sei que nem todo mundo que precisa receber o Bolsa Família. Muita gente foi rejeitada. Eu fui uma delas, mas eu tenho consciência também que eu tinha o que comer, eu tinha acesso à comida, eu tinha acesso a serviços. O que eu precisava mesmo era mais relacionado à educação mesmo. E foi o que me ajudou até hoje. Eu sou depiladora por um curso que foi dado na época do Lula. Então, eu sou muito grata a isso. E com o desenvolvimento que eu mudei para a Noruega, que não tem nada a ver, o pessoal fala, mas você gostava do Lula, por que mudou para o Brasil? Mudou do Brasil? Primeiro que uma pessoa só não pode mudar tudo. E é um processo lento lutar contra a elite brasileira. Então, e tem outra coisa também, coisa pessoal. Eu achei, não sei como é a situação hoje no Brasil, mas essa era a minha situação, que uma mulher que é separada, que tem 3 filhos, tem muito mais dificuldade de conseguir um relacionamento com um brasileiro. Primeiro, porque tem muita mulher solteira no Brasil que não tem filhos, jovem. Homens brasileiros gostam geralmente de mulheres bem mais jovens. Quando eu mudei para a Noruega, eu já era muito velha para os homens brasileiros. Essa é a minha percepção, mas não sei. Eu já era muito velha. Velha na idade, além de ter uma bagagem que era 3 filhos. Então, e até hoje eu vejo comentários de pessoas brasileiras que falam que o Bolsonaro casou com a mulher que tem um filho já. Que favor que ele fez para ela. Então, é isso. Isso resume. Eu tinha 3 filhos quando eu casei com meu marido islandês. Então, isso resume uma das razões pela qual eu mudei para a Noruega com o meu marido estrangeiro. Mas, na verdade, para mim foi bem difícil tomar essa decisão, porque eu gostava muito de viver no Brasil e eu estava vendo que as coisas estavam melhorando. E até eu me lembro um comentário que eu fiz, mas as coisas estão melhorando, agora eu vou mudar. Eu queria viajar o mundo, eu não queria mudar. Eu tinha fé que o Brasil ia melhorar, mas hoje eu vejo que eu fiz a decisão mais que correta, porque tudo que aconteceu, vocês sabem, no Brasil. Mas o que eu quero falar sobre a minha experiência é quando eu conheci o meu marido no Brasil. Nós vivemos 3 anos no Brasil juntos. Então, ele me falava sempre que ele morou nos Estados Unidos por 10 anos e ele me falava sempre que a política brasileira parecia muito com os Estados Unidos.
E como eu trabalhava muito, não tinha tempo para ficar pesquisando essas coisas nos Estados Unidos. Eu não sabia quase nada. Eu assistia os filmes e via coisas que a Globo mostrava. Então, eu era bem limitada nessa parte de conhecer a política de outros países. Então, recentemente, quando teve a eleição do da Hillary Clinton contra o Trump, eu comecei a acompanhar e achei interessante as eleições, o processo. E realmente, até hoje, tem muita coisa que é diferente, claro, mas tem umas coisas que não são tão diferentes, não. E sempre tem aquele comentário que o Brasil copia tudo dos Estados Unidos. Então, eu tenho essa opinião também. E tudo que aparece nos Estados Unidos, o Brasil quer copiar, só que pior. Só que ainda pior para as pessoas brasileiras. Vamos corrigir isso aí. Então, eu notei que a política nos Estados Unidos não é tão séria, que tem candidato palhaço, tem o tiririca da política americana. E tem essas coisas, tipo, as pessoas se sentem muito apegadas ao direito de ter armas, porque tem na Constituição, e outras coisas mais. E, recentemente, o Trump foi eleito. E tem uma preocupação enorme, eu chorei muito. E eu não sabia porque. Isso é muito importante, você saber do seu instinto. O que o seu instinto traz? Porque se você acredita em Deus, você vai achar, Deus está me mandando uma mensagem. Então, é bem importante que você acredite no seu instinto. O meu instinto dizia que era ruim isso. Mesmo que não seja no meu país, mesmo que não seja no país que eu moro, os Estados Unidos influenciam o mundo inteiro e influencia diretamente o Brasil. Então, eu chorei muito. E eu pensei, o que eu pensei? Existe a mídia que eu assisto, que pode me influenciar nas minhas opiniões, claro. Mas o que eu pensei, ele é um péssimo exemplo para os homens, ele é um péssimo exemplo para as pessoas, ele não é uma boa pessoa, ele é um narcisista de fato. Então, isso pode acarretar vários problemas. Eu não tenho informação de nada, isso é um instinto, eu não posso explicar. Mas o que eu tenho visto, eu continuo acompanhando a política americana muito mais que a brasileira, porque a brasileira me atende mais pessoalmente. Então, é mais uma diversão para mim assistir, acompanhar e ver o desenrolar das coisas que realmente, com a chegada do Trump, vem a levantada do fascismo nos Estados Unidos. Pessoas com ideias nacionalistas e de superioridade branca. Tá aumentando crimes de ódio, crime contra estrangeiro, de xenofobia, tudo isso. E, então eu venho no assunto que eu quero falar, que é sobre o Bolsonaro. Por que eu estou fazendo campanha contra o Bolsonaro? Na verdade, eu não quero fazer campanha a favor de nenhum candidato, até porque eu não decidi ainda quem eu vou votar. Mas eu sei que eu não vou votar no Bolsonaro. Por quê? Porque ele é a versão tupiniquim do Trump. Então, não podemos deixar que o Brasil já é problemático, já tem os problemas que a gente conhece. Então, não tem como a gente piorar isso. Não tem como a gente votar para piorar. Entendeu? Porque é muito falado sobre corrupção. O Lula está preso e o PT foi investigado. Então, eu não vou falar minha opinião sobre isso, mas eu vou falar sobre a minha opinião sobre corrupção. E sobre política e corrupção, a relação. É muito triste ver que as pessoas se aproveitam do sistema e se utilizam dos impostos que as pessoas pagam para fazer coisas só para o benefício de si próprias.
Isso é totalmente errado. E isso não deveria existir. Mas como adultos pensantes, inteligentes, nós temos que fazer a escolha do melhor possível. O melhor possível. Não é porque todos são corruptos, o que eu posso dizer, é a minha opinião, todos os políticos brasileiros têm algum pé preso com corrupção. Não é por causa disso que você vai se rebelar e querer o pior possível, que a casa pegue fogo. Entendeu? Foi a mesma coisa que aconteceu com os Estados Unidos. O povo achava que Hillary que não prestava, que ela é corrupta, que ela é isso, e escolheram o pior possível. Quando você tem mais de uma opção, ninguém escolhe o pior possível. Você vai escolher o melhor. E o pior possível para o Brasil que seria? Não é eleger uma pessoa corrupta. Que não é que corrupta, que é... Agora eu me perdi no que eu estava dizendo. No Brasil, eu tenho todos os candidatos corruptos, aí eu vou, além de corrupto, que o Bolsonaro também é corrupto, existem várias provas contra ele, ele não está sendo investigado por corrupção, ele só é investigado por crimes, e mais relacionados com isso, que é muito mais, na minha opinião, é muito mais sério os crimes que ele comete, além da corrupção. Então, isso, quando um político está no poder, ele é um modelo para a sociedade. Um modelo para a sociedade. Então, vamos adicionar, além da corrupção, colocar um modelo de pessoa que é autoritária, que é racista, que é conservadora em todos os aspectos, que suja o nome dos cristãos, suja o nome. As pessoas que poderiam ser cristãs, que veem o exemplo do Bolsonaro, desistem. Você é ateu mesmo. Prefere adorar o Satanás. É incrível a capacidade das pessoas eu estava falando um comentário antes, falando sobre a situação com a minha filha. No Brasil, em muitos lugares do mundo, as pessoas têm mania de separar as pessoas. Não. Separar. Entendeu? A pessoa é ruim, a pessoa é ruim. A pessoa é ruim com você, a pessoa é ruim. A pessoa lhe maltrata, a pessoa é ruim. Mas no caso de adultos, nós temos que fazer. No caso da política, eles vão influenciar tudo. Então, eu não posso... vamos acabar com a corrupção. O PT é o mais corrupto do mundo. Eu não decidi se eu vou votar no PT ainda. Mas Bolsonaro também é corrupto. Ele também recebeu propina. E aí? O que você faz? Você escolhe o melhor possível. O melhor possível para você. Então, é isso. Por favor, pense bem na hora de votar e vá votar. Não pode, não anule o seu voto. Chegue lá, fique olhando todas as chegue e realmente faça uma análise de você mesmo. E veja por que você está votando nesse candidato. Você quer o melhor país ou você quer que o circo pegue fogo? Você quer o melhor possível? Realmente ele é a opção melhor possível? Entendeu? É como adultos pensantes, nós temos que fazer isso. Tem uma amiga que fala que pobre não sabe votar. Porque ela tinha uma empregada que perguntava para o pai dela quem ela deveria votar. Eu acho que ela tanto sabia votar, essa senhora empregada lá, como ela sabia a noção da responsabilidade de que é votar. Mas a única diferença é que ela perguntou para a pessoa errada. A pessoa que não tem interesse em melhoria dos direitos dos pobres, que não gostou que empregada doméstica tem direito.
que pessoas pobres tenham direito, que pessoas pobres tenham acesso à comida. Porque a pessoa que tem comida não vai trabalhar por qualquer dinheiro, não vai fazer qualquer serviço por qualquer dinheiro. E é isso que mudou no Brasil, com os programas do PT, de Lula. Essa é a minha opinião. Eu não sei se eu ainda vou votar neles. Porque se Lula estivesse lá, eu ia votar em Lula. Mas, fazer como o Ciro fala, não votar por um líder, não por causa da procuração. Mas eu não sei quem eu vou votar ainda. Mas estou de olho, vou. Já marquei minha passagem de volta para Oslo, para ir votar na Embaixada Brasileira. Então, é isso. Pensem direitinho o que vocês vão fazer, pensem direitinho o que vocês querem pro Brasil. Mesmo que vocês não morem lá como eu. Que essas decisões afetam você. Você não sabe um dia que você vai precisar votar. E a sua família que está lá, né, também vai afetar. Então, beijinhos. Sei que ficou longo, falei muita besteira, mas tudo bem. Tchauzinho.